Bom, vamos passar para a ministração da palavra. Na semana passada, eu compartilhei uma mensagem intitulada Por que choras? Uma pergunta que o próprio Senhor Jesus, depois de ressuscitado, faz a Maria Madalena. E a partir disso desenvolvemos uma ideia que o raciocínio de Jesus é dizer, olha, o motivo pelo qual você, Maria, está chorando, não é algo que você precisa continuar chorando. Em outras palavras, ele está dizendo, sua perspectiva está incompleta. Você não enxergou o quadro todo, você não viu a realidade espiritual. E nós começamos dessa pergunta, por que choras, abordando que há momentos onde estamos chorando por algo que não é necessário. No entanto, nós vimos que o choro não é só parte da vida humana, não é apenas uma reação fisiológica e também emocional, não é só uma válvula de escape nessa dimensão natural, mas mesmo no plano espiritual. Chegará o dia, diz a palavra de Deus lá em Apocalipse 7, onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por enquanto, Ele ainda não enxugou, por enquanto nós ainda choramos. Jesus, enquanto homem, chorou, e chorou numa situação que, se você analisar de forma fria, nem precisava chorar, porque ele sabia que iria ressuscitar seu amigo Lázaro. Mas, como eu vi naquela fase de adolescência, uma vez um pregador dizer, parece que ele se reservou ao direito de dar uma boa chorada. Alguns acreditam que ele tenha se identificado com a dor do pecado, daquilo que nós enfrentamos como humanidade, que são as consequências do pecado, um mundo que ainda não está totalmente redimido, mas o fato é que o choro faz parte da nossa caminhada. E na semana passada nós começamos aqui um esforço de tentar definir ou estabelecer, se é que a gente pode chamar assim, uma teologia equilibrada e abrangente a respeito do choro. Depois de abordar como primeiro tópico essa questão do choro sem motivo, nós falamos de momentos onde a palavra de Deus mostra que nós devemos chorar. Tiago, por exemplo, diz, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Há momentos, principalmente, como o contexto do que Tiago fala de arrependimento, onde a Bíblia nos instrui a chorar. A orientação bíblica de chorar com os que choram está tão de pé quanto aquela de alegrai com os que se alegram. Então, nós começamos a trabalhar outras perspectivas, que é o choro com a motivação correta. É aquele que pode trazer intervenção da parte de Deus. Segundo Reis, capítulo 20, verso 5, nos mostra Isaías trazendo uma mensagem da parte de Deus para o rei Ezequias, dizendo, eu vi as tuas lágrimas e ouvi a sua oração. Isso não significa que a lágrima em si mesma seja algo que tem um poder transformador. Porque há momentos na Bíblia onde nós vemos gente chorando e Deus dizendo, eu não estou dando a mínima para as suas lágrimas. Malaquias 2,13 é uma prova. O Senhor diz, vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas. O Senhor diz, eu não vou atentar nem para vocês e nem para a sua oferta. Isso significa que o poder de intervenção não está na lágrima, está naquilo que nos leva a chorar. Está na motivação por trás. Então a Bíblia fala, por exemplo, de Esaú, que buscou arrependimento com lágrimas, mas não encontrou. Isso significa que o choro dele era remorso e não arrependimento. Então esse é o terceiro tipo de choro. O primeiro que nós abordamos semana passada foi o choro sem motivo. Há uma situação já mudada no reino espiritual e Deus quer que você entenda. Aí vimos o choro com motivo, onde seja a nossa própria dor, uma necessidade que nos leva a chorar e atrai intervenções de Deus. Mas nós vimos o choro com a motivação errada. Esse não produz nenhum resultado, não traz intervenção de Deus e não muda absolutamente nada. Isso que nós conversamos semana passada foi uma base importante para que eu pudesse compartilhar o que vou compartilhar hoje. Porque se a gente não fizer essa distinção do tipo de choro, da motivação do choro, aquilo que eu vou compartilhar hoje não pode ser aplicado de uma forma generalizada para todo mundo. Então, eu estou numa espécie, não é necessariamente uma série, mas no mínimo a gente vai chamar aqui de uma trilogia. Eu quero compartilhar uma mensagem hoje dentro da mesma linha, e se Deus permitir, nós vamos fechar essa trilogia na semana que vem. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, no capítulo 56. Nós vamos inicialmente ler o versículo 8, mas eu quero que você deixe esse salmo aberto, porque daqui a pouquinho nós vamos percorrer ele todo, os versículos anteriores e posteriores a esse versículo 8, que o versículo 8 vai definir o nosso trilho, onde nós vamos trabalhar aqui a nossa reflexão, mas o restante do salmo vai nos ajudar a entender o contexto depois. Então vamos lá, Salmo 56, 8. Diz assim, contaste os meus passos
quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Pai Santo, nós declaramos a nossa confiança e dependência no Senhor, na ação do Teu Espírito, na manifestação da Tua graça. E o nosso posicionamento em fé diante de Ti é para clamar mais do que entendimento, mais do que encorajamento ou correção. É para clamar, ó Deus, que a Tua palavra penetre em níveis profundos no nosso íntimo. Não apenas com a revelação, mas com a aplicação do Teu Espírito. E que o propósito pelo qual ela tem sido liberada se cumpra. Que aquela atuação, ó Deus, sobrenatural, que só o Teu Espírito, o Espírito da verdade, pode produzir em nós, que ela aconteça nesse momento, enquanto a Tua palavra é comunicada. Nós oramos em nome de Jesus e temos certeza que o Senhor nos ouve e por isso nós também Te damos graças, Te damos louvor pela certeza do Teu agir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, aqui esse é um salmo atribuído a Davi e Davi faz uma afirmação interessante. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. E é justamente essa afirmação, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, que eu quero explorar. Se é um tema que eu possa dar a essa mensagem de hoje, um assunto que eu já falei aqui há uns 7 anos atrás, é lágrimas no odre. E nós queremos explorar essa ideia. Então, acredito que a melhor forma de começar isso é questionando o que significa guardar as lágrimas num odre. O odre era uma espécie de cantil de couro. Aliás, a palavra traduzida como odre, ela significa couro, porque era feito com couro de animais. Então eles pegavam aquele couro, depois de limpo e bem tratado, e fechavam ele de tal forma, amarrando sua boca, que ele se tornava um recipiente, uma espécie de cantil. No entanto, o uso dele normalmente não era para água, eles tinham outros recipientes para isso. O uso principal dele, pelo menos o que percebemos na Bíblia e na história, parece estar ligado ao armazenamento do vinho. Bom, quando ele está dizendo que Deus tem um odre e recolhe as nossas lágrimas, levanta-se a pergunta, Deus tem um odre literal, onde nossas lágrimas também de forma literais são recolhidas, particularmente eu acredito que há uma linguagem simbólica. Aliás, a maioria dos comentaristas bíblicos, em todas as fontes que eu tenho procurado, parecem estar de acordo nisso, que nós estamos diante de um simbolismo. O próprio verso 8 faz menção das nossas lágrimas inscritas num livro. E particularmente, embora a Bíblia faça menção de livros que Deus tem a respeito das nossas obras, e outros detalhes, acredito que isso tem muito mais a ver com a ideia de comunicar, que nada passa desapercebido diante de Deus. Porque no início do verso 8 ele diz, contaste os meus passos. Eu particularmente não acho que Deus tem um contador de passos, como hoje em dia nós temos. Minha esposa, ela todo dia fica de olho no contador de passos dela para ver se deu a cota, se ela andou o mínimo que precisa por dia. Eu não creio que Deus está preocupado em manter esse registro. No entanto, Davi, que está em peregrinações repetidas, fugindo de Saul, esse salmo, provavelmente você tem acesso a essa informação aí na sua Bíblia, no cabeçalho do Salmo 56, há uma menção específica de quando Davi escreveu esse salmo, em qual contexto. E a afirmação que você vai encontrar aí, provavelmente essa aqui. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Então, a maior possibilidade de aplicação que todos os comentaristas fazem, já que não há uma descrição específica em momento nenhum da Bíblia de Davi preso entre os filisteus, pelo menos nas guerras, até porque ele sempre se saiu vencedor nelas, acredita-se que esse seja aquele momento, quando fugindo de Saul, a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel 21, de 13 a 15, ele procura Aques, rei dos filisteus, e ele vai buscar acolhida lá. Mas as pessoas percebem que é Davi, um homem temido, considerado inimigo de todos eles. Davi se faz de louco, com medo do que possa acontecer. Então há uma suposição apenas de que talvez mesmo naquela condição Davi não tenha sido executado por ter sido dado como louco, mas talvez tenha sido mantido preso, refém. Isso tudo seria especulação. Talvez Davi escreveu isso num episódio que nós não temos a descrição na Bíblia, que não cobre exaustivamente todos os passos de Davi. No entanto, o contexto parece ser exatamente o de perseguição dos inimigos, e
ele vem se movimentando, né? Foge para um lado, foge para o outro. Então essa expressão contaste os meus passos fala de um Deus que está acompanhando toda a dificuldade dele nos seus mínimos detalhes. Da mesma forma, como não parece existir um contador de passos literal, talvez não haja literalmente um livro onde as lágrimas estão registradas. Talvez se o Salmo fosse composto hoje, né, uma terminologia mais atual nossa seria dizer que está tudo filmado, né, porque essa é a nossa realidade para falar de um registro, né, o que talvez daqui a um tempo, com a tecnologia, alguém vai dizer e diz, nossa, eles eram daquela época, onde só se filmava. Esse era o registro único, né? Talvez a coisa esteja tão evoluída no futuro, em patamares que a gente sequer consiga imaginar. Mas seria a descrição que nós usaríamos para dizer que essas questões não estão esquecidas. Elas estão registradas. Elas estão vivas para a memória de Deus, por assim dizer. Então, com isso em mente, eu queria que você começasse avaliando comigo, e esse vai ser o meu primeiro ponto aqui da mensagem, que a gente tentasse entender esse salmo, o Salmo 56. Porque há um contexto, né? A maior parte dos comentaristas entra num consenso de que a declaração de Davi sobre as lágrimas no odre é simbólica e não literal, mas a maioria não consegue se posicionar sobre qual seria o significado desse simbolismo. Então, eu quero arriscar um palpite de interpretação, vou chamar assim, porque não tenho como provar para você que aquilo que eu estou falando é exatamente o que Davi quis dizer. No entanto, eu fico à vontade de falar o que eu vou falar, porque essa interpretação não apenas se encaixa no contexto do Salmo, mas ela está alinhada com o ensino de toda a Bíblia a respeito do assunto, né? Então, se não era exatamente isso que Davi pensou, de qualquer forma, eu e você podemos entender que não há nada, absolutamente nada desalinhado com a palavra de Deus quando a gente entende essa perspectiva, né? Eu não enxerguei e nem descobri isso sozinho, né? Eu gosto, quando vou compartilhar alguma coisa que recebi de Deus através de outras pessoas, eu gosto de dar crédito. Para essa aqui é até difícil dar crédito. Porque em 1994, há 26 anos atrás, eu ouvi um colega mencionando que ele ouviu um pastor norte-americano, que eu não sei quem é. E não é que eu não sei hoje, porque depois de 26 anos esqueci, eu nunca soube, né? Eu não lembro sequer se ele mencionou o nome da pessoa na conversa. E foi ele que compartilhou aquilo que tinha ouvido. Isso me marcou profundamente. Esse entendimento tem me ajudado ao longo da caminhada. E eu acredito que vai ser bênção e vai ajudar você também. Amém? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no Salmo. Os versículos 1 a 4 falam dos intentos dos inimigos de Davi. E há um contraste claro. A gente pode botar um versos aí, né? Inimigos, ou intentos do inimigo de um lado versus a confiança em Deus do outro lado. Então ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Guarda a frase aí, confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Essa é uma outra frase a ser destacada, é essa do versículo 4. Ponho a minha confiança em Deus, ponho a minha confiança e nada temerei. Então, o contexto do Salmo é de aflição. Davi havia sido preso pelos filisteus, né? Ele vai repetir esse contexto de aflição, de lutas várias vezes. Aqui, nos versículos 1 a 4, ele está falando dos intentos do inimigo. Dos versículos 5 a 7, a continuação, ele fala de algo que reforça a ideia da perseguição. Todo dia tossem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Particularmente acredito que aqui ele não está falando só do seu problema com os filisteus. Mas quando você lê 1 Samuel, né, por exemplo, capítulo 22, que é depois do episódio de Davi se fingir de louco diante de Aques, ele vai para a caverna de Adulão. De lá, capítulo 23, ele vai livrar a cidade de Keila de uma investida dos filisteus. E você percebe que o tempo todo, ainda que à distância, Saul consegue monitorar os passos e os movimentos de Davi. Então, o desabafo parece dizer respeito a esse momento da vida dele. Então ele diz assim, ajuntam-se, escondem, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida.
dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. O clamor aqui agora é a Deus. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Então sempre ele reconhece problema e ele sempre busca manifestar sua confiança num Deus que vai intervir, que vai fazer algo por ele. Aí nós temos o versículo 8, que é o nosso texto base, né? Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão, né, elas inscritas no teu livro. Aí nós vamos para o versículo 9, e vamos aqui agora direto do 9 ao 13, que é o final do Salmo. Ele diz, no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Você pode repetir isso comigo? Diga, uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Mais uma vez, assim, com mais vontade para cobrir a voz de quem não podia estar aqui, nesse espaço limitado que nós estamos usando agora. Então vamos lá, diga comigo, uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Então o texto diz novamente, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? Então ele afirma, os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graça. Aqui ele não apenas está dizendo, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, mas ele está dizendo, eu tenho certeza que eu vou virar essa página, eu tenho certeza que eu vou dar a volta por cima, e eu sei como essa história termina comigo fazendo festa na tua presença, celebrando e exaltando ao Senhor por aquilo que o Senhor fará na minha vida. Então ele diz, pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Bom, o Salmo fala da realidade das nossas dores, mas também fala da confiança que nós devemos ter em Deus, né? Um Deus que se importa conosco, a despeito de circunstâncias difíceis que nós vamos enfrentar. Começamos semana passada falando, né, que é inevitável lidar com circunstâncias difíceis. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. No entanto, aquilo que eu e você enfrentamos de doloroso, de pesado, de difícil, não precisa definir de forma permanente o nosso ânimo. O próprio Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Davi tem um posicionamento de fé e de confiança. Se por um lado nós vamos ter momentos de choro, e a Bíblia manda chorar com os que choram, é inevitável que na vida cristã nós também podemos esperar ter momentos de alegria, porque a Bíblia manda se alegrar com aqueles que se alegram. Então, nós não podemos imaginar uma vida cristã que nega e anula o choro ou as lágrimas, mas nós também não podemos tentar inventar um padrão de cristianismo onde a gente, né, se imagine apenas viver chorando ou debaixo de dores o tempo todo. Então, há algo por trás da confiança expressa por Davi que eu e você precisamos entender. Aliás, no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3, no versículo 4, depois de dizer que há tempo para todas as coisas, a Bíblia diz assim, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Dependendo do que eu e você passamos, né? Não há um tempo pré-definido para todo mundo, né? Onde as coisas sigam necessariamente um padrão organizado. Mas nós vamos ter, né, momentos onde a alegria vai nos levar a celebrar em festa e haverá momentos de dor, de choro e de pranto. Agora, o que Davi está dizendo não é de forma alguma anulando os momentos de aflição, mas mostrando que mesmo diante deles ou apesar deles, eu e você podemos viver intervenções da parte de Deus. E é com essa mentalidade que eu queria aqui, em segundo lugar, com o meu segundo tópico, tentar pensar junto com você e entender o que significa põe as minhas lágrimas no teu odre. Então, repito o que eu falei antes, não imagino Deus com um odre literal e nem recolhendo nossas lágrimas de forma literal. Mas como eu e você podemos olhar para isso e talvez conseguir entender a mensagem? Acredito que a gente tem que contextualizar um pouco. Me lembro de um dia em que meus filhos, né, me perguntaram, pai, por que vocês usam a expressão caiu a ficha? Eu falei, não, quando a gente entende alguma coisa, eles disseram, não, a mensagem a gente não entendeu de onde surgiu a frase. O que entender alguma coisa tem a ver com alguma ficha que cai. Eu falei, bom, para começo de conversa, eles não conheceram nem a ficha, né? E aí eu tive que explicar para eles de uma época que não existia telefone celular, né? De uma época em que telefone fixo custava o valor de um carro e a maioria de nós não podia ter telefone fixo em casa. E a gente precisava usar o telefone público, que ficou conhecido no Brasil como orelhão.
Falei, a gente comprava crédito, só que o crédito vinha na forma de fichas. E a gente tinha que colocar lá naquele aparelho. E quando você discava e completava a ligação, caía a ficha. Né? Então, se caiu a ficha, eu completou a ligação. É a hora que o crédito estava sendo cobrado, coletado. Né? Enquanto você liga e alguém não atende, né, a ficha não cai, porque a ligação não foi completada. E eu precisei dar toda uma volta para explicar melhor o que eles já entendiam. Muitas vezes, nós estamos lendo, né, um tempo que remonta a períodos bem anteriores da ficha e tentando entender o que eles falam sem contextualizar. Então, vamos tentar entender o que significa esse odre de Deus onde ele recolhe as lágrimas. Alguns comentaristas imaginam e especulam, alguns, não são muitos, isso como a possibilidade de ser uma alusão ao costume antigo, em especial há registro disso entre gregos e romanos, o terceiro e quarto império mundial, né, de que eles costumavam recolher as lágrimas em pequenas urnas e depositá-las nos túmulos, especialmente, né, de entes queridos como oferendas aos deuses. Eu, particularmente, junto com vários outros comentaristas, discordo, né, dessa possibilidade de interpretação. Primeiro, porque fazer uma menção do registro de que isso acontecia, né, nos impérios grego e romanos, nós estamos falando de muito tempo depois de Davi. E mesmo que o que eles fizessem fosse uma prática antiga, não há garantia nenhuma, nem de que isso remontasse à época de Davi, e muito menos que os judeus que tinham um ensino tão claro contra a idolatria, contra qualquer relacionamento com os mortos, fosse tentar imitar uma prática dos pagãos. Ainda que houvesse uma possibilidade de que houvesse algum nível de influência, provavelmente a Bíblia trataria disso como um erro e não como um exemplo a ser imitado, um paralelo a ser estabelecido em relação ao que Deus faz. Então, aprendi desde bem cedo uma frase que define muito a maneira como a gente estuda a Bíblia. O que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Às vezes há registros históricos, geográficos, arqueológicos que nos dão mais precisão. Aqui a maioria está no terreno da especulação. Então não vou dizer que o que eu vou apresentar para você agora é doutrina, mas acredito, né, que seja uma maneira de entendermos o que Davi está falando, em linha com o contexto do Salmo, em linha com o resto da teologia bíblica sobre a questão das lágrimas. Então vamos lá. Quando Davi fala do odre, ele está pegando uma figura comum, que, como eu disse, era o tipo de recipiente usado principalmente para guardar o vinho. Né? Por que eles guardavam o vinho num odre? Porque ele passava por um processo de fermentação. Essa fermentação, né, era um período de dias, normalmente inferior a uma semana, a primeira fase. Né? Há uma primeira fase de fermentação, quando o açúcar natural da uva, ele começa a fermentar, passa por aquele processo de levedação e o álcool começa a surgir. Mas, normalmente, é uma segunda fase de fermentação, que leva um pouquinho mais de tempo, que aqui faz com que haja aquela maciez do vinho a ser consumido. Bom, quando começava a fermentação, era ideal que o vinho não só tivesse protegido, mas protegido numa bolsa forte o suficiente para suportar aquela pressão. Então eles usavam o odre lacrado, né, muito mais no contexto do vinho do que talvez de qualquer outro tipo, né, de líquidos. A Bíblia vai mostrar a gente usando vários tipos de recipiente, por exemplo, para água, mas o vinho normalmente aparece no contexto do odre. Então, o que era o vinho? E aqui eu vou tomar emprestado esse exemplo dado na mensagem do americano, que eu não sei quem é, né, citado para mim por um amigo há 26 anos atrás. O paralelo que ele tenta estabelecer, tentando não apenas se aculturar, mas se manter dentro da visão do Salmo e do restante da Bíblia, é o seguinte: já que o odre era um cantil de couro, normalmente usado para armazenar não só quaisquer líquidos, em Marcos 2:22, Jesus relaciona o odre com o vinho e o vinho com o odre. Ele começa a trabalhar o seguinte questionamento: o que é o vinho? O vinho é o líquido resultante do esmagar das uvas. As uvas normalmente eram levadas para o lagar, pisadas, né? E desse esmagar, dessa prensa, é que saía o líquido do vinho. No Velho Testamento, talvez você vai encontrar na versão da Bíblia que você usa as expressões mosto, além de vinho. Mosto é o suco da uva, ainda não fermentado. Vinho, no Velho Testamento, é o suco já fermentado, com teor alcoólico, ainda que natural. O Novo Testamento, que foi escrito no grego, não tem palavras específicas para distinguir. E é por isso que você vai ver Jesus falar então de vinho novo
e vinho velho. Vinho novo é o não fermentado, o velho é o fermentado. Então qual era o processo? Leva para o lagar, pisa, se tira o suco da uva ou o mosto, guarda-se no odre, e dentro do odre, esse líquido que era o fruto do esmagar das uvas passava por um processo de fermentação ou transformação de suco em vinho. Então ele estabelece um paralelo, esse pregador, dizendo que da mesma forma como o vinho é o fruto do esmagar das uvas, né? É o líquido que é o fruto do esmagar das uvas, as lágrimas podem ser vistas, em especial no contexto dos Salmos, como fruto do esmagar das aflições. Da mesma maneira como eles guardavam o fruto do esmagar das uvas num odre, para que houvesse uma transformação daquilo num elemento distinto, o que ele estaria sugerindo é que Deus tem o poder de transformar as nossas lágrimas, fruto do esmagar das aflições, em algo completamente diferente. E é aqui que eu quero entrar com uma mensagem que é indiscutivelmente bíblica, né? Recorrentemente, a palavra de Deus fala sobre um Deus que transforma a tristeza em alegria. Então, a forma como eu olho para a declaração de Davi dessas lágrimas no odre diz respeito a um Deus, né, que tem o poder de transformar as nossas lágrimas em algo mais. No entanto, nem sempre esse processo vai ser instantâneo, né? Na verdade, é processo e não é instantâneo. São raras as citações, né, de alguém que mal começou a chorar e veio uma intervenção muito rápida ou instantânea de Deus. Muitas vezes nós vamos passar pelo processo da dor, das aflições, do choro, mas isso não precisa roubar a minha e a sua esperança. Eu e você podemos estar num lugar em Deus, onde nós temos a certeza de que haverá intervenção e de que haverá mudança. Quem está entendendo, diga amém. Agora, vou repetir mais uma vez. Apesar de não poder comprovar que a intenção de Davi era dizer e comunicar exatamente isso, nós entendemos que essa figura se alinha com declarações da Bíblia. Então, sem tentar ser exaustivo, sem tentar me estender demais, eu queria te dar alguns exemplos bíblicos. O primeiro deles, Jeremias 31, versículo 13. Eu vou começar no 13, mas os dois versículos anteriores, o 11 e o 12, né, mostram uma mensagem de Deus falando de redenção e livramento da parte do Senhor em prol do seu povo. E aí no verso 13 a mensagem é assim: então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Se você pega só a segunda frase, eu vou dar alegria em vez de tristeza, parece ser só uma troca. Mas a primeira afirmação é: eu vou transformar o seu pranto em júbilo. Isso não é uma declaração única, isolada aqui na palavra de Deus, que a gente olha e diz, bom, só essa e nenhuma outra. O livro de Esther nos mostra um dia, né, onde todo o povo e a nação de Israel, como povo escolhido, estava debaixo de uma sentença de morte, de uma ameaça, de um plano e de um intento do maligno, não só dos inimigos naturais, mas do inimigo espiritual. E houve uma intervenção e um livramento. Ao final da história que você conhece, Mordecai, o tio de Esther, e está registrado em Esther 9, de 20 a 22. A Bíblia diz, Mordecai escreveu essas coisas, enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa, de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Eles decidem celebrar anualmente aquela intervenção. E eles dizem que foi um mês onde o luto se transformou em festa, né? Ele não apenas diz que foi substituído, foi transformado. Deus mudou completamente aquela realidade por uma intervenção. E quando falamos a respeito do Evangelho, citando não apenas textos do Velho Testamento, mas vamos falar daquilo que Deus claramente tem revelado, né, ser o seu plano e o seu propósito, mesmo no tempo, nos dias da Nova Aliança. Nós podemos pegar Jesus. Lucas 4 mostra que o primeiro sermão público de Jesus foi proclamado na sinagoga da sua própria cidade. E ali, a palavra de Deus diz que Jesus se levanta e ele começa a citar uma porção do livro do profeta Isaías. Ele abre o rolo, né, do livro da lei, justamente no livro de Isaías. E o texto que ele leu é uma menção de Isaías 61. E eu quero ler exatamente o que consta lá em Isaías 61. Do versículo 1 a 3, eu vou dar
uma contraída, principalmente no versículo 2, para não ficar extenso. Mas a Bíblia diz assim, Jesus citando que depois ele diz, hoje se cumpriu essa palavra, e ele chama o cumprimento, né, dessa profecia sobre a sua vida e sobre a obra que ele veio realizar. Ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a consolar todos os que choram, ele diz no versículo 2, né? Essa ênfase do quebrantar de coração, está falando de gente machucada e ferida por dentro. No verso 2 ele diz, a consolar todos os que choram, e no verso 3 ele diz, e a pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas. Cinzas era algo que eles usavam no momento do luto. Óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Então o Senhor Jesus, agora, falando a respeito do que ele vem fazer e do que o Evangelho proporcionaria, ele diz, ele não está negando que mais de 700 anos antes, Isaías foi um instrumento de Deus para comunicar consolo para a nação de Israel num tempo específico, mas ele chama isso como uma palavra profética que se cumpre sobre ele e que diz respeito ao que Cristo, por meio do Evangelho, veio liberar para a humanidade. Logo depois, em Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus vai afirmar no Sermão do Monte, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, se há algo que nós podemos esperar quando falamos do Evangelho, é que há um Deus que quer substituir tristeza por alegria, dor por consolo, e nós não podemos, né, aceitar, falando em termos de doutrina bíblica, um evangelho que não se preste a isso. Se por um lado, né, não podemos aceitar um evangelho de um triunfalismo exagerado que tente sugerir que eu e você não vamos ter problema, não vamos ter dores e não vamos chorar. Por outro, também não podemos ir por outro extremo de acreditar que a vida cristã é apenas viver sofrendo sem nenhuma intervenção ou sem nenhum consolo sobrenatural. Há uma promessa de Deus de trazer intervenção na minha e na sua tristeza. E quando Davi está dizendo, ele põe as minhas lágrimas num odre, ele está dizendo, eu posso estar chorando agora, mas há um Deus que não está indiferente à minha dor, há um Deus que não está indiferente ao meu choro, e ele está trabalhando nisso. Em algum momento essas lágrimas colhidas, à semelhança do vinho, vão passar por um processo de transformação, e elas se transformarão em alegria. Então a questão não é se vamos ou não vamos ter problema, é qual a perspectiva que Deus quer que eu e você tenhamos para enfrentar os problemas. Por que é que Jesus, ao dizer, no mundo tereis aflições, ele também diz, mas tenha bom ânimo. Ele está dizendo, não olhe o que você está enfrentando como se fosse a linha final, como se fosse a última coisa a ser vivida ou experimentada. Não defina a sua fé, não defina o seu ânimo pela dor, pela pressão, pela aflição que você passa, mas pela certeza de que assim como eu venci, vocês também podem vencer. Aliás, o mesmo apóstolo João, que registrou a declaração de Jesus, eu venci o mundo, é que vai dizer lá na sua primeira epístola, capítulo 5, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu e você podemos andar com essa certeza, com essa convicção de que é um Deus que transforma a tristeza em alegria. Na semana passada, enquanto a gente tentava entender a teologia do choro, a gente explorou alguns aspectos importantes. Eu não quero ficar repetindo isso. Eu quero tentar trazer algumas coisas que a gente não pôde falar semana passada, mas em algum momento eu vou resgatar algo importante do que falamos na semana passada. Algo que eu tenho entendido é que todo crente precisa entender que é possível esperar alegria, mesmo depois do choro. A palavra de Deus diz no Salmo 126, versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A Bíblia também diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, trazendo a sua colheita. É possível esperar alegria, mesmo depois do choro. Por favor, diga amém. E interessante que, muitas vezes, quando a gente olha o contexto das declarações que foram feitas pelos salmistas, elas foram feitas em momentos de muita dor e dificuldade. Aliás, se você olhar os primeiros versículos do Salmo 126, que nós acabamos de ler, ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Ele está falando de uma alegria que é fruto da restauração operada por Deus. Verso 2 ainda diz, então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres.
Ele não está falando de uma alegria que está lá desde o início e que nunca houve situação difícil. Ele está dizendo, Deus mudou a nossa sorte. Já houve motivo onde a gente não estava com a boca cheia de riso, sim, mas Deus mudou a nossa sorte. E Ele é um Deus que muda, Ele é um Deus que traz intervenção. É nesse momento que Ele diz, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eu nunca tinha entendido essa declaração das torrentes do Negueb, até ver um vídeo. As torrentes do Negueb estão no deserto, né? E quando você olha aquele cenário, você diz que torrente você pode encontrar aqui. Mas normalmente quando chove e de uma hora para outra aquelas águas começam a descer do monte, de repente o deserto inunda. Nesses vídeos que você pode encontrar na internet, você vai ver casos de torrentes tão fortes que elas arrastam pessoas e às vezes carros. Quando elas começam, as pessoas sabem que precisam sair do caminho, né? Basicamente o exemplo que ele está usando é de uma hora para outra, quando ninguém vê possibilidade de ter um rio correndo, Deus vai fazer surgir água no deserto, Ele vai mudar completamente o cenário, Ele vai mudar completamente a situação. Então, ao olhar para a palavra de Deus, quando eu e você enxergamos essas verdades, o nosso coração precisa ser inspirado, precisa ser desafiado. Pastor, haverá choro? Sim, mas eu e você precisamos entender que o choro tem tempo de duração. No Salmo 30, verso 5, a Bíblia diz, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Então depois ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu falo de duração, eu não estou dizendo que o choro nunca vira para o dia seguinte. A Bíblia fala de gente chorando e chorando por vários dias, em alguns casos por muito tempo. A afirmação do choro durar uma noite, não está falando de uma noite de forma literal. Durante muito tempo eu me questionei o que exatamente significa isso. E eu me lembro, logo no primeiro feriado de carnaval, né, começamos a igreja em 95, então o primeiro feriado de carnaval que a igreja tentou fazer algo foi em 96. Nós recebemos o pastor Marcelo Jamal no retiro, a igreja era ainda um grupo bem pequeno, na verdade até juntamos algumas das nossas igrejas para aquele retiro, e eu me lembro ainda até hoje do pastor Marcelo Jamal falando desse texto, né, e dizendo, quando a Bíblia fala do choro durar uma noite, não está dizendo que você tem um prazo apenas de algumas horas para que ele desapareça. Está dizendo que o choro normalmente prevalece durante a noite, ou seja, na falta de luz. Mas que ao amanhecer, quando a luz chega, ela tem o poder de dissipar o choro. E quando nós entendemos o que é a chegada da luz, isso vai fazer todo sentido. E nós vamos entender que Deus não está falando, né, a respeito de você nunca chorar 2 noites seguidas. Na verdade, a expressão luz na Bíblia, ela aparece sempre, já desde o Velho Testamento e muito mais no Novo Testamento, no contexto de revelação, de compreensão. Então o que eu e você precisamos entender é que a despeito do que eu e você possamos estar passando, ao momento onde a gente está talvez no meio daquelas aflições e a gente não consegue enxergar Deus, a ação de Deus, as promessas de Deus, a possibilidade de um milagre, enquanto é escuro, nós estamos chorando. Mas quando a luz entra, quando a revelação penetra. Semana passada eu dei um exemplo que eu quero citar aqui novamente. Davi, quando chega em Ziclag, 1 Samuel 30, ele tenta sair com os reis dos filisteus, com quem ele tenta se associar enquanto foge de Saul. Eles vão sair à guerra contra Saul e diz, quero ficar do lado de vocês. Os outros reis, né, olham e dizem, não, 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 não. Em algum momento você pode virar de lado para tentar recuperar o favor com Saul. Nós não queremos Davi e os seus homens. E o restante dos reis, apesar de um dos reis dos filisteus ter sido favorável à participação de Davi na guerra, o restante diz, manda essa turma embora. Então Davi e os seus homens voltam para Ziclag, onde tinham estabelecido acampamento. E quando chegam lá, eles encontram a cidade destruída, queimada a fogo, né? Mulheres e crianças haviam sido levados embora. Tudo estava destruído. A Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram até não ter mais força para chorar. Não pararam de chorar porque houve consolo. Pararam de chorar porque não conseguiam continuar chorando. Só que a situação já estava triste, terrível, tenebrosa. E de repente os homens começam a falar em apedrejar Davi. Porque a culpa sempre é do líder. Não importa se todo mundo está junto, se moveu junto, tomou decisão junto, deu ruim, a culpa é do líder. E eles começam a falar, nós vamos apedrejar Davi. E aí Davi vê que o cenário pode ficar ainda pior. A Bíblia diz, então Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. É um momento que Davi corre para Deus, vai orar, vai buscar o Senhor. E ele ousa fazer algumas perguntas. E na verdade faz para Deus 2 perguntas, nós falamos semana passada. E Deus dá 3 respostas. Quais foram as 2 perguntas? Ele diz, Senhor, devo persegui-los?
Deus diz, vai que é tua, Davi. Persegue. A segunda pergunta dele, eu vou alcançá-los? Eles estavam dias à frente de Davi, eles não tinham meios de locomoção depressa, né? Exigia muito esforço físico, tirar a diferença, e precisavam chegar inteiros para a batalha física. O Senhor diz, você vai alcançá-los. E a pergunta que Davi não fez, acredito, imagino, penso eu, que por falta de coragem, Deus respondeu. O Senhor disse, e você vai recuperar e trazer todo mundo de volta. Né? Talvez a terceira pergunta não foi feita porque havia aquele temor. Tá, e daí? Eu encontro a turma e só vou me vingar ou vou recuperar o que nós perdemos? Deus disse, você vai recuperar tudo. Quando a luz entrou, no momento em que Davi se posiciona em oração e começa a buscar o Senhor, e Deus está dizendo para ele, você não precisa aceitar essa circunstância como está, eu vou interferir, eu vou fazer algo. É nesse momento que a noite começa a se dissipar, a luz da revelação começa a inspirar fé, e Davi corre para abraçar o milagre, a intervenção de Deus para ele. Eu acredito que o choro, ele não precisa necessariamente, né, ser na minha e na sua vida aquele tipo de comportamento que é quase como uma admissão de fracasso. Muitas vezes é a admissão da nossa limitação, da nossa impotência, da nossa incapacidade. A Bíblia diz que Ana chorava diante de Deus pelo filho que ela não podia ter. E Deus interviu. Falamos semana passada de Ezequias, para quem Deus diz, eu vi as tuas lágrimas, eu vou te curar, você vai subir ao templo no terceiro dia. Então, nós precisamos entender que o choro não precisa ser necessariamente uma conformação com a derrota. Na maioria das vezes, ele é uma admissão da nossa limitação, da nossa incapacidade. Ele é uma válvula de escape, tanto emocional como espiritual, não só física, fisiológica, mas as lágrimas podem provocar mudanças. Por favor, diga amém. O choro, se tiver a motivação correta, né, que nos leva a depender de Deus, a buscar o Senhor, ele vai produzir mudança. Só que na semana passada, a gente mencionou dois tipos de mudança que o choro pode produzir. Uma delas é a mudança nas circunstâncias. O que eu acabei de mencionar, da palavra que Deus envia Isaías para dar para Ezequias. Ele já tinha dado um decreto de morte, já tinha saído do palácio. E o Senhor diz para ele, volta e diz, Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Muitas vezes as nossas lágrimas vão provocar mudança nas circunstâncias. Davi recuperou todos os familiares e bens perdidos. Ana teve o filho que desejava. Agora, a pergunta a ser feita é, toda vez que a gente chora, Deus vai mudar as circunstâncias? Porque a ideia de um Deus que transforma a tristeza em alegria não pode ser interpretada só dessa forma. Porque nem sempre as circunstâncias vão ser mudadas. Muitas vezes você vai encontrar na própria Bíblia, e na nossa história isso se repete, o choro que vem em função do luto, da perda de alguém. Pastor, Deus pode ressuscitar? Pode. E de vez em quando vai acontecer, mas não vai acontecer com todo mundo que morre. Mesmo Lázaro da Bíblia, mesmo aquele filho da viúva de Naim, voltaram a morrer depois e foram chorados novamente o dia quando isso aconteceu. Então isso não significa que cada vez que a gente chora, Deus vai mudar a circunstância para que então a gente possa se alegrar. Essa é uma das coisas que acontece, mas não é a única. Há momentos onde, em vez de Deus mudar as circunstâncias, Ele vai nos mudar. E isso é algo que eu e você precisamos entender. Hebreus, capítulo 5, dos versículos 7 a 9, nos dá um exemplo a respeito de Jesus. Estamos falando do Cristo, do homem, né? Porque não quero que você olhe para Ele como Deus nesse momento. Quando a Bíblia diz que Jesus chorou, que Jesus teve sede, que Jesus se cansou, está falando da sua humanidade. E aqui o texto diz assim, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Uma clara referência ao episódio do Getsemane, onde Jesus está dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus não está simplesmente receoso do sofrimento físico. Ele sabe que vai carregar um peso espiritual enorme. Na sua humanidade, ele está dizendo, se tiver um plano B, se der para viver o resultado final, sem que necessariamente tenha que ser esse processo, eu queria evitar esse processo, senão que seja feita a sua vontade. Então a Bíblia diz que ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E o texto continua e diz, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, não é que ele foi ignorado, ele foi ouvido. Mas a Bíblia diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado no sofrimento,
tornou-se o autor de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A Bíblia diz que Jesus apresenta um forte clamor com lágrimas, está chorando. Foi ouvido? Foi. Deus mudou a circunstância? Não. Deus o mudou como homem, o aperfeiçoou, lhe ensinou a obediência para que com essa mudança interior ele pudesse suportar o que estava acontecendo do lado de fora. Quem está entendendo, diga amém. Então nós não podemos simplesmente pegar um episódio onde Deus está dizendo que Ele transforma a tristeza em alegria, porque as circunstâncias mudaram, e a gente daí deduzir que sempre as circunstâncias vão mudar. Como eu disse, há momentos onde estamos chorando no luto, e é uma situação que não vai mudar. A única forma é Deus poder trabalhar na dor que nós carregamos depois de uma circunstância que não pode ser mudada. Mas ainda assim, Ele é o Deus que recolhe as nossas lágrimas num odre. Ele é o Deus que tem a capacidade de transformar a tristeza em alegria. Não quer dizer que você vai se alegrar pelo que aconteceu. Significa que você vai se alegrar a despeito do que aconteceu. Até porque aquilo que deveria definir o nosso humor na perspectiva espiritual não deveria ser só as circunstâncias. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz, eu sei estar contente na hora da escassez. Eu sei estar contente na hora da abundância. Por que, Paulo? Ele está dizendo, porque o que me mantém alegre não são as circunstâncias. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz, é um Deus que me enche de um combustível que não é circunstancial. É o meu relacionamento com Ele, é a minha convicção de quem Ele é, do que Ele faz em mim. Então há momentos onde Ele vai mudar a escassez em abundância. E há momentos onde Ele me envia a lugares onde eu vou ter que abandonar a abundância e voltar para a escassez. E diz, independente do que eu passo do lado de fora, eu me submeto a uma mudança que Ele provoca dentro de mim, do lado de dentro. Então, na semana passada, nós falamos a respeito de uma intervenção divina que acontece ou do lado de fora, nas circunstâncias, ou do lado de dentro, quando Deus nos muda. O que eu não explorei semana passada, e eu quero terminar falando aqui, é que às vezes nós podemos experimentar os dois. Até que Deus mude as circunstâncias, Ele pode nos mudar primeiro. Isso não significa que o fato de que Ele está trabalhando em nós não possa ter um desfecho dele mudando circunstâncias. Há circunstâncias que não serão mudadas e Ele vai nos mudar. Há momentos onde Ele vai mudar as circunstâncias sem precisar nos mudar. Mas não precisa ser sempre uma escolha entre um e outro. Há momentos onde as circunstâncias não serão mudadas tão depressa, mas serão mudadas. E até que elas sejam, Ele vai nos mudar durante o processo. Eu entendi algo há muitos anos atrás, no meio de um processo que envolveu muita dor, muita aflição, muito choro, muita lágrima. Eu descrevo isso no meu livro, O Agir Invisível de Deus. Um momento de muito questionamento da fé sendo provada, sendo testada. E eu lembro que Deus começou a me fazer entender uma declaração que a gente acaba fazendo com que ela não seja compreendida da forma como deveria. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, Paulo faz uma declaração que a maioria de nós não só sabe de cor, mas gosta de falar de boca cheia. Eu, particularmente, não estou falando isso com desdém. Eu gosto. Paulo diz, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Só que durante muito tempo, o entendimento que eu tinha da expressão mais que vencedores é o seguinte, eu dizia, gente, o vencedor está aqui, nesse nível. O mais que vencedor está acima. Ou seja, nós estamos num patamar muito maior, muito mais elevado. Mas a verdade é que não há patamar mais elevado que o vencedor. Não importa se você fala de uma disputa no nível de uma guerra, de uma competição esportiva, o vencedor está no topo. E a hora que alguém o vencer, ele foi removido e outro entrou no lugar dele. Não tem alguém que é mais do que vencedor como posição. Pastor, então o que significa mais do que vencedor? É só você olhar a declaração toda de Paulo. Ele diz, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. E a pergunta a ser feita é, o que são em todas essas coisas? Se você tiver com a sua Bíblia aberta em Romanos 8, volta 2 versículos comigo. Vamos ler o 35 e o 36. No 35, depois de ter dito que Cristo ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós, o que é um santo combustível na nossa fé, daqui a pouco eu falo disso. Ele diz no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Circunstâncias que os crentes e o próprio Paulo enfrentavam. Aflições, dores, momentos difíceis. Mas ele está dizendo isso não tem que nos separar do amor de Cristo. Ele diz no verso 36, como está escrito, por amor de ti,
somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em outras palavras, Deus está usando todas essas circunstâncias. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, para nos matar aos poucos. Nos conduz como ovelhas para um matadouro. Nós estamos sendo entregues à morte continuamente. Outra versão diz todo dia. Uma outra diz o dia todo. Continuamente. Porque eu e você precisamos entender que um dos aspectos do Evangelho é morrer para nós mesmos. É morrer para a nossa carne, é morrer para aquilo que é terreno. Mas ele diz em todas essas coisas, que não significa que iam parar de acontecer, nós somos mais do que vencedores. O que significa ser mais do que vencedor? Significa que você pode esperar vencer isso tudo. Mas no final você não vai só ter vencido as circunstâncias. Você, além de ser um vencedor que superou as circunstâncias, você será alguma coisa a mais. Ser mais do que vencedor é ser vencedor e algo mais. Não é um status que te coloca acima dos outros vencedores. Você é um vencedor, mas você não é só isso. Como que eu e você terminamos? É aqui que nós precisamos entender o resultado do tratamento de Deus no meio de circunstâncias que nós passamos. Um dos amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eu gosto sempre de chamá-los pelo nome que eles tinham, em vez de só dizer o nome que o rei da Babilônia deu, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram lançados na fornalha, a Bíblia diz que o fogo não teve poder algum sobre eles, não foi queimado um fio de cabelo, não tinha cheiro de fumaça. Em outras palavras, como diz o relato do livro de Hebreus, eles apagaram a força do fogo. O fogo não teve poder sobre eles. Mas a Bíblia nos mostra que o fogo queimou uma coisa só. No capítulo 3 do livro de Daniel, nos versículos 24 e 25, nós temos o rei olhando para os 3 lançados na fornalha e perguntando para aquela turma que está em volta, nós não lançamos 3 homens amarrados na fornalha? Ele diz, é verdade, rei. Ele falou, mas eu estou vendo 4 em vez de 3. Ele diz, estou vendo 4 homens soltos. Isso significa o quê? Que a única coisa que o fogo teve o poder de queimar eram as amarras que os prendiam. O que você podemos esperar é que no final da aflição, Deus não só mude as circunstâncias, mas Ele nos mude. Ele vai permitir que as circunstâncias tenham efeito para destruir uma única coisa. Não é destruir a mim e a você, mas é destruir aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra, e nós vamos sair dessa melhor do que entramos. Em Lucas capítulo 22, nós temos uma conversa de Jesus com Pedro, muito semelhante. Aliás, uma conversa que eu classificaria no nível sinistra. Jesus olha para o Pedro e diz, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo. Alguns crentes hoje já estariam dizendo para o próprio Jesus, cruz credo. Eu fico imaginando, pelo menos no lugar de Pedro, que uma das primeiras coisas que talvez eu ia querer falar é, mas o Senhor não deu moral para o miserável não, né? Só que qual a resposta de Jesus? Jesus diz, eu roguei por ti. Eu fico me imaginando no lugar do Pedro, então não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, ele já me protegeu, ele já me defendeu. Mas Jesus diz assim, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O que é que Jesus está dizendo? A peneira vai comer solta, Pedro. Agora, isso não significa que eu estou te abandonando. Eu estou intercedendo por você. O livro de Hebreus diz que Ele vive para interceder por nós. O ministério atual de Jesus pode ser definido exatamente por essa atividade. Ele é um intercessor. Ele vive para interceder por mim e por você. Nesse exato momento, enquanto talvez você esteja diante de uma aflição, com vontade de chorar, Ele está diante do Pai dizendo, sustenta o meu irmão, fortalece a minha irmã, não deixe o diabo enganá-lo para que ele desista, não deixe que as coisas terrenas cubram a vida dele com as trevas da noite. Traz a luz do teu Espírito, traz a revelação da palavra, para que em lugar do choro, a alegria entre. Ele está orando por mim, Ele está orando por você. E Ele não apenas diz para Pedro, eu não estou te abandonando, eu estou orando por você. Mas Ele diz, Pedro, e no final, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Sabe o que Ele está dizendo? Eu não estou deixando você entrar nessa para você ser destruído. Pedro, você vai ser um Pedro melhor. Você vai ser uma versão melhor de você mesmo. No final, você não terá apenas vencido, você será mais do que vencedor. Além de ter vencido, você será tratado por Deus. Então acredito que a gente também não tem que ficar procurando escolher. Nessa situação que eu estou chorando, Deus vai mudar a circunstância ou me mudar. Ele pode até fazer as duas. Agora o importante não é se Ele mexe na circunstância, se Ele mexe em você, se Ele faz os dois juntos, é que Ele é o Deus que transforma a tristeza em alegria. Quem está entendendo, diga amém. Semana que vem, se Deus permitir, eu quero fechar essa trilogia falando sobre capacidade de superação. Porque a ideia não é esquecer o que nos fez chorar. Tem coisas que nos fizeram chorar, que precisam ser lembradas.
A ideia é superar a dor e parar de chorar, sem necessariamente esquecê-las. Então, permitindo Deus, nós vamos falar sobre isso. Agora, eu queria que a gente apenas terminasse, né, com algumas coisas assim que ficasse bem claro. Então, me permita recapitular. Eu e você não só podemos, mas devemos chorar diante de Deus, ciente de que Ele vê as nossas lágrimas. Ele se importa. Ele está de olho, Ele está contando os passos, Ele está registrando no livro. Tudo isso é simbólico, assim como é simbólico dizer que Ele está coletando suas lágrimas no odre. Né? Por quê? Porque Ele é o Deus que vai submetê-las a um processo de transformação. Ele quer mudar a tristeza em alegria. Então eu e você precisamos crer na fermentação. Bota aspas aqui, antes e depois de fermentação, que as nossas lágrimas passam dentro desse odre divino, dessa figura apresentada por Davi. E a gente deve se permitir ser trabalhado por Deus. Mesmo que a aflição não tenha sido mudada ou revertida depressa, eu e você podemos sair mudados, podemos sair melhores. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé, eu gostaria de orar com você. Há uma graça de Deus. A gente sentiu isso de uma forma muito especial essa manhã. Eu sinto isso agora. Há uma graça de Deus sobre nós. Eu tenho certeza, uma vez que no reino espiritual não há distância, que Deus não está limitado a esse lugar e que o Espírito Santo está fazendo algo aí onde você, que nos acompanha pela internet, está. Não importa se você está assistindo agora ao vivo ou vai assistir essa palavra gravada depois. Eu creio num fôlego de vida, num vento fresco da parte do Senhor soprando sobre a sua vida. Talvez alguns de vocês hoje estão ouvindo apenas uma informação e uma orientação que pode te ajudar em algum momento futuro. Talvez você não esteja chorando agora. Talvez você possa até se lembrar de momentos que chorou. Possa reconhecer que na sua história e na sua caminhada Deus mudou as circunstâncias, ou mudou você, ou fez os dois. Mas talvez essa não seja uma hora de você estar chorando. E é lógico que o que você ouviu não é desperdiçado. Porque em algum momento, quando você estiver enfrentando uma situação dessas, do esmagar das aflições, que faz com que as lágrimas venham, você vai lembrar daquilo que você ouviu. Jesus disse que o Espírito Santo lembraria os seus discípulos daquilo que ele estava dizendo. E não apenas nos faz recordar a palavra que eu e você lemos. É impressionante como em horas de necessidade, versículos que a gente nem lembrava que a gente lembrava, eles vêm à tona. E talvez Deus vai usar isso num outro momento para tratar com você, mas eu tenho certeza que há pessoas aqui e que nos acompanham, que nesse momento estão vivendo um momento de dor, de aflição, de chorar diante de Deus. Às vezes chorar porque não sabe o que fazer, às vezes chorar porque não tem para onde ir ou como resolver, às vezes chorar apenas admitindo sua limitação ou até mesmo sua falência. Mas Deus quer que você entenda que ainda que não tenha chegado o dia em que Ele vai enxugar permanentemente as nossas lágrimas, Ele não está indiferente a elas agora. Ele vai recolhê-las no seu odre. Elas serão fermentadas, elas serão transformadas. Ele é o Deus que transforma tristeza em alegria. E havendo ou não mudança nas circunstâncias, eu e você podemos viver uma mudança do lado de dentro. Então não importa a sua dor. Se a sua dor é o luto da perda de alguém próximo e querido, não adianta alguém te dizer que essa circunstância será mudada. Haverá uma reversão futura, sim, mas isso não vai acontecer agora. Mas algo pode mudar dentro de você. Eu quero que você se permita por alguns instantes se expor a Deus, à ação do Espírito Santo, ao fluir da graça de Deus. Porque algo sobrenatural pode acontecer dentro de você agora mesmo. Eu quero orar, mas eu não quero que você apenas ouça a minha oração. Se você sente de orar junto e está concordando, amém. Mas se você entende que é o momento de fazer a sua própria oração, eu quero que você tenha liberdade de fazer isso. E apesar do hábito de dizer, vamos ficar em pé para sinalizar que está acabando, eu quero que você tenha liberdade de orar como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, em voz alta, em voz baixa, parado, andando. Nem sempre a gente tem espaço para isso, talvez um outro queira aproveitar hoje. Mas coloque o seu coração diante de Deus. Ainda bálsamo em Gileade. Essa expressão no Velho Testamento dizia ainda tem remédio. E Deus usou para dizer, eu não deixei de ter consolo para oferecer a vocês.
Eu não deixei de ter remédio. E Ele não tem remédio só para as feridas do corpo. Ele cura os quebrantados de coração. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Invocamos o Teu nome, invocamos os céus, a ação e o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos e clamamos que a Tua graça nos cubra, que a ação do Teu Espírito Santo, o Consolador, nos envolva. Nós oramos, não apenas que meus irmãos recebam um fortalecimento e uma dose de consolo, mas que eles possam receber essa luz, a revelação, a compreensão da Tua palavra, que pode tirá-los desse lugar da noite, da falta de entendimento da Tua palavra, para um lugar de clareza. Seja a palavra vivificada no coração, seja uma direção específica do Espírito Santo a respeito daquilo que o Senhor fará nas suas vidas. Nós oramos que esse seja um momento de intervenção. Que cada um de nós saiba manter firme a sua convicção de que o Senhor se importa. E de que não importa as aflições que possamos enfrentar ao longo do caminho, não estamos sozinhos, não fomos abandonados e podemos dizer de boca cheia, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu ponho a minha confiança. Não temerei o que me pode fazer o homem. Os nossos olhos estão em Ti e nós buscamos o teu consolo, nós buscamos forças do alto e nós oramos que nessa hora nossos irmãos sejam sobrenaturalmente encorajados e fortalecidos para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.